Olá pessoal, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo e já convido você para que possa abrir a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo do número 32. Nós vamos dar seguimento àquilo que nós já começamos, né? Estamos vendo aí a questão do famoso bezerro de ouro feito pelo povo de Israel, porque esse porquê não é uma justificativa, né? Isso é uma explicação do que aconteceu. Porque Moisés fora ao monte, né, para falar com Deus, para jejuar, para receber do Senhor a lei. E nesses 40 dias e 40 noites, o povo cansou de esperar e resolveu que queriam ter um Deus como os outros povos, as outras nações tinham deuses físicos, né, madeira, ouro, pedra, essas coisas dessa natureza. Algo que o Senhor já tinha declarado, proibido, que já tinha dito que nunca deveria fazer parte da vida de uma pessoa. Nenhuma imagem, nenhuma condição, nenhuma escultura, nada deveria fazer parte da vida do ser humano, porque isso fatalmente levaria o homem a adorar aquela imagem e não ao Deus Criador Todo-Poderoso. Bom, vamos lá. Antes de seguirmos adiante, vamos ter aquele momento de falar com o nosso Deus, tá? Então feche os teus olhos, se assim você puder. Pai querido, obrigado porque Tu estás aqui. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Obrigado porque podemos falar contigo. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz. Obrigado a Deus porque Tu tens palavra para nós. Também obrigado porque nós não estamos sós, mas Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Obrigado pelo momento que nós podemos ter aqui, pela Tua presença, Teu carinho, Teu cuidado para conosco. E abençoa, Senhor, este falar e este ouvir agora que estaremos ministrando, ouvindo, que estaremos agora, Senhor, na Tua presença, Pai, fazendo acontecer. Nós clamamos e suplicamos pelo Teu agir, porque, Senhor, se Tu operares, se Tu agires, será maravilhoso. Do contrário, nem vale a pena nós continuarmos este empreendimento, porque qualquer empreendimento, por mais santo ou sacro que possa parecer, se Tu não estiveres no negócio, não adianta continuar. Então, meu Deus, senta conosco, continua conosco, fala conosco. Usa, Senhor, essas letras, essa palavra de Êxodo para falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, nós vimos então que esse bezerro de ouro fora feito pelo povo de Israel, e um dos versículos, né, o final, que nós falamos um pouquinho mais, ali o versículo 14, e esse é do outro momento, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que havia de fazer ao povo. Lembramos insistentemente que Deus nunca se arrepende no sentido de eu errei, agora eu vou modificar, vou mudar, vou fazer algo novo, algo diferente, não vou mais fazer como antes porque antes eu fiz errado. Não é esse arrependimento que traduz aqui o hebraico, não. É uma mudança de atitude, sim, mas não porque o Senhor fizer algo de errado. Tá? Então isso precisa ser assim, ficar bem claro em nossas cabeças, porque senão nós vamos ler isso aqui, meu caramba, Deus também se arrepende, ó Deus, então é um cara que é como a gente? Não, não é como a gente. Nós somos seres humanos, Ele é o Criador. E aí no versículo 15 em diante, nós temos aí então algumas coisas para a gente comentar. Então, vamos lá, versículo 15. Lá no 15, diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas de pedra, né? Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Josué tinha ido junto com Moisés, mas Josué não pôde subir. Moisés ficou sozinho lá em cima com Deus. Aí no versículo 18, respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel.
Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Vamos até o 24 ainda. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Né? Do nada apareceu um bezerro ali. Pois bem, amados, então o negócio é o seguinte: o povo, né, pisou feio na bola. Interessante que quando Moisés desce com as duas tábuas escritas nos dois lados, né, a Bíblia diz assim que o que estava inscrito nelas fora obra de Deus, ou seja, Deus é que colocou o seu dedo ali, escreveu cada letra e cada palavra que ali está escrito naquelas tábuas. Josué, como falamos antes, estava lá embaixo na montanha esperando, né? Mas claro, quando Moisés desce, eles vão juntos ao arraial do povo de Israel. E aí eles escutam um alarido, né? Lá no versículo 18, fala 3 vezes de alarido, né? No hebraico, o verbo é o mesmo em cada caso, e não existe aqui alarido de vitória e derrota, mas sim um alarido que está indefinido. Na construção verbal, não dá uma definição em relação ao que exatamente, o que significa esse alarido. Então, lá no versículo 19, o que acontece ali? Né? O Moisés se aproxima lá do arraial, tá certo? E o que ele vê? Aquele famoso bezerro. Essa visão da transgressão, essa visão grotesca, isso afetou Moisés. Muito mais forte do que o aviso poderia tê-lo feito. Né? Lembra que Deus avisou para ele: o povo lá está aprontando, está se desviando. E aí ele, cheio de indignação, o que ele faz? Ele joga no chão as 2 tábuas de pedra, as tábuas cujas ordens, né, já tinham sido transgredidas no coração do povo de Israel, ou seja, a atitude do povo de Israel foi altamente pecaminosa, e ele arremessa essas tábuas e quebra elas, né, junto com aquele bezerro, aquela estrutura, aquela coisa odiosa, hedionda, perversa, maligna. E aí, o negócio é o seguinte: o povo, né, ele sofre duplamente aqui, porque também a própria lei, né, foi quebrada aqui, ou seja, a gente pode aqui inclusive dar um pequeno adendo, que uma das piores coisas que um povo pode ter é quando esse povo perde a lei de Deus. Aqui, claro, aqui é uma figura de linguagem, tá certo, né? Ali foram umas pedras, foram quebradas e coisas. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a perda da lei implica em uma vida de perversidade e de transgressão. Quando os governantes, quando a justiça, quando essas estruturas são pervertidas, né, prospera a impiedade. Bom, lá no versículo 20, tá certo? O que diz ali? Que ele pega no bezerro que eles tinham feito, ele queima esse bezerro, né? Ele reduz ele a pó, tá certo? E espalha sobre a água, e essa água ele dá de beber aos filhos, né, de Israel. Nós temos que lembrar o seguinte, que a parte interna da imagem, ela era feita de madeira, e ela foi, obviamente, queimada, e esse metal aqui foi pulverizado, virou pó, e junto o pó de ouro, junto com o pó de carvão, tudo foi jogado na água, e o povo foi humilhado porque precisou beber do seu próprio pecado. E aí, né, lá no versículo 21, Moisés pergunta para Arão: que negócio é esse? O que esse povo fez para você? Moisés ele teve um discernimento para ver que o pecado ele se originou entre o povo, mas igualmente Arão, que estava encarregado desse povo, né, dera seu consentimento, e esse consentimento o torna tão responsável quanto o povo por causa do pecado. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, né, lá no caso de Adão e Eva, o cabeça da sua mulher
porque ao consentir naquela sugestão de Eva, também foi responsabilizado por trazer o pecado sobre toda a raça humana. Ou seja, o Adão não pode jogar e dizer assim, não, foi ela que me deu de comer e eu comi, e aí ela que é culpada. Não, ele é igualmente culpado. Inclusive, Romanos capítulo 5, 12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Interessante que lá ele não diz por uma só mulher, né? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Bom, voltando aqui então para Êxodo, está lá o povo, né? E esse povo é um povinho duro, dureza aqui. Os caras eram cheios de... Aí o Arão diz assim, lá no versículo 22, né, para Moisés, o negócio é o seguinte, Moisés, né, não fica bravo não, mas tu sabe que esse povo aí é um povo que os caras querem só saber de pecar. Tem até uma música que diz assim, né, que só pensa em pecar. É uma folha seca, caída pelo chão. Vai para onde o vento levar. Assim é a vida sem Deus. Né? E realmente é pobre e miserável porque só pensa em pecar. Do mesmo modo como Arão aqui também quer lançar a culpa nos ombros das outras pessoas. E adiciona a absurda desculpa de que lá no versículo 24, repararam lá no versículo 24, dizendo assim que ele pegou os pingentes, os adornos, as joias de ouro, jogou lá no fogo e de repente, puf, surgiu um bezerro, né, daquele lá. Então é uma situação bastante delicada. Muitas vezes, né, nós seres humanos temos essa tendência assim de, quando a gente está lá constrangido, a gente tenta de algum jeito achar uma desculpa, achar um motivo, achar uma razão, né? E aí, frequentemente desculpas são criadas, vamos assim dizer, para justificar um pecado. Só que nós temos que ter clareza de uma coisa: perante Deus não tem como nós justificarmos o pecado. Não existe essa opção. Vamos continuar um pouquinho mais adiante, do versículo 25 até lá no 29. E aí, esse aqui é pesado, esse aqui porque aqui tem o castigo dos idólatras, né? Moisés manda matar os idólatras. Olha lá o que está escrito aqui, ó, versículo de número 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial, ou seja, na frente do arraial, e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, olha só a ordem, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, pois cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que vos conceda hoje bênção. Essa é uma passagem particularmente difícil porque ela traz uma maneira de abordagem bastante assim pesada. Ela é típica daquele momento, daquela época, daquela situação. A circunstância que nós hoje vivemos, para nós parece um absurdo. Nós temos que entender que a nossa cosmovisão hoje, o nosso modo de ver o mundo, ele é muito diferente do modo como era na época de Moisés. Os levitas, eles podiam estar envolvidos no pecado dos demais. Não se sabe aqui bem ao certo. Mas se eles estavam, houve assim uma vergonha, houve arrependimento imediato da parte deles, e houve prontidão da sua parte, né, em abandonar a idolatria para voltar a Jeová, ao Senhor. Mas a persistência do resto do povo, de uma maneira assim obstinada, teimosa, de ficar com o seu pecado e não resolver o seu pecado perante o Senhor, né, tornou-se clara porque quando Moisés disse lá no versículo 26, quem é do Senhor, né, venha até aqui, porque os que não forem do Senhor, né, nós vamos, alguma coisa iria acontecer com eles. Então, aqui nós vemos uma obstinação perversa do povo, que mesmo sendo chamado ao arrependimento, ele não resolve se arrepender. Parece uma coisa assim meio que se repete, né? De tempos em tempos a gente vê situações como essa acontecendo. De tempos em tempos.
em todos os tempos, ou seja, hoje mesmo, quantas e quantas pessoas são chamadas por Deus para se arrependerem, para lançarem sua vida aos pés de Cristo, para se entregarem a Jesus, para se depositarem nele confiança, largando toda a vida de pecados. E quantos que fazem? Você evangeliza 10, talvez 1 ou 2, né? Atenda ao seu clamor, ao seu pedido. A maioria não quer saber. É que na história dos 10 leprosos, um somente volta para agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado. Então lá no versículo 25, né? Diz que o povo, isso é uma outra passagem interessante, lá no versículo 25, né? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ou algumas traduções dizem assim, assolto. Então esse vocábulo assolto aqui, literalmente, quer dizer assim, livre de qualquer restrição e livre de querer ter que obedecer ao Senhor. Olha o absurdo, né, que nós estamos vivenciando aqui. E aí no versículo 25 também, tem uma outra palavra interessante, que em algumas traduções ela coloca como despido, deixaram, olha, ó, pois Arão, vamos começar do começo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio de seus inimigos, para deixar à solta para a vergonha, ou alguns dizem, deixou eles despidos. Algumas outras traduções, então, ainda fazem alguma coisa nesse sentido. Mas talvez esse desenfreado, né, desenfreado também traga essa ideia de despido, essa ideia de nudez, no seu sentido original. E ali no versículo 25 também fala dos inimigos, ou seja, quem sabe amalequitas que estavam ali no meio do povo, escondidos nos recessos das montanhas, né, viram tudo isso e, obviamente, olharam para o povo de Israel e disseram assim: ah, mas eles são que nem a gente também, olha a safadeza deles, olha lá o que eles estão aprontando. Inclusive tem algumas traduções que falam que a orgia sexual estava acontecendo ferozmente nessa festa que aqui estava se desenrolando. Coisa triste, coisa triste. E aí no versículo 26, Moisés se coloca ali na frente, na porta do arraial, e aquela famosa frase, né, que é: o Senhor venha até mim. E aí se juntaram os filhos de Levi. E aí o Moisés dá uma ordem, porque na verdade não é uma ordem dele. Veja bem que ele diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Nós temos aqui realmente uma situação bastante crítica, né? Nós temos que entender que em qualquer situação em que de repente pessoas são mortas, dizimadas, vamos assim dizer, essa seleção tinha que ser determinada por sorte ou escolha acidental, né? Porque Moisés deixou isso como se fosse uma situação meio que ao acaso em relação a quem deveria cair debaixo da espada dos levitas, sabendo também muito bem que mesmo esse acaso aqui dos levitas estaria na direção do Senhor. Ou seja, os levitas não sabiam exatamente quem teriam que matar, mas eles foram na fé de que eles iriam fazer a coisa certa. Essa atitude submissa do povo, dos levitas no caso, pode ser explicada parcialmente, talvez pelo respeito que sim por Moisés, a quem Deus, de uma maneira assim tão poderosa, tão maravilhosa, já tinha confirmado ele, né, como seu servo diante de toda a nação, e também parcialmente também por causa de um desânimo e medo que são naturais quando o sujeito tem uma consciência de culpa, ou seja, ele entendeu que o pecado, né, aconteceu, ele precisa resolver esse problema do pecado. Matar cada um ao seu irmão, versículo 27. Eles deveriam matar instantaneamente quem quer que ainda se encontrasse no ato de idolatria. Tá? Ou seja, a despeito da ação de Moisés, muitos dentre o povo continuaram no seu ritual de orgias, no seu ritual perverso e maligno. E aqueles que se apresentassem como voluntários para aquela matança não deveriam poupar nem filhos, irmãos e amigos, ou seja, eles tinham que realmente mandar ver. E aí no versículo 29, tá certo? Ele diz assim: consagrai-vos hoje, né? Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho. Essa é uma outra palavra bem estranha, né? Porque vocês se disponham, vamos assim dizer, cada um às custas dos seus filhos, ou seja, a consagração deles seria às custas
da morte de alguém. Uma coisa nós precisamos entender, na questão que envolve as coisas de Deus, ninguém deve poupar, nem mesmo o seu mais achegado parente não deve negar o seu filho ou seu irmão por amor do Senhor. Por mais dura que essa palavra possa parecer. Aqui nós temos aí a lembrança, né, de Abraão levando o seu filho para ser oferecido em holocausto. Como eu falei para vocês, a nossa visão de mundo hoje é um pouquinho diferente daquilo que nós podemos perceber que acontece aqui no tempo do Êxodo, no tempo dos israelitas. Mas uma coisa é certa, quando Deus manda fazer, Deus ele sabe muito bem por que ele está mandando fazer aquilo. Se ele manda matar, é porque ele sabe muito bem que aquela pessoa precisa morrer. Ele pode usar um monte de meios de fazer isso acontecer, mas ele escolhe muitas vezes usar instrumentos que somos nós. Pesado, né? É difícil. Como eu falei para vocês, hoje a nossa visão do mundo, de mundo é um pouquinho diferente dessa que nós temos ali. Por isso que para nós fica muitas vezes difícil compreender por que Deus está fazendo o que está fazendo. Mas não creia, desculpe, não duvide, mas creia, sim, que Deus sabe muito e muito bem o que fazer. Agora, uma coisa também é certa, que precisa ser colocada: o pecado precisa ser resolvido. O pecado não resolvido, ele produz e gera e termina em morte. Isso é sério. Há pecado na sua vida? Há pecado na sua vida que você não resolveu ainda, porque pecado não resolvido gera morte. Por favor, meu amado, resolva qualquer pecado na sua vida. Não permita que absolutamente nada se interponha entre você e Deus. Amém? Vamos orar. Pai, hoje nós vimos uma passagem bastante difícil, mas nós queremos sim colocar a nossa confiança em Ti e Te dizer: Senhor, nós olhamos para Ti porque sabemos que Tu tens palavras de vida eterna, palavras de poder. Tu sabes exatamente o que estás fazendo. Já em outras ocasiões nós vimos isto, né? Porque que Tu nunca és pego de surpresa, Tu sempre sabes exatamente o que está acontecendo e Tu sabes exatamente o que vai acontecer. E se há um motivo para a morte dessas pessoas idólatras, havia uma razão muito forte. Talvez a gente não entenda, talvez a gente não compreenda, né, com muita clareza essas questões. Mas uma coisa é certa, Tu sabes os porquês. Talvez um dia, né, a gente possa ir até Ti e perguntar: Senhor. E aí sim, face a face, nós poderíamos conversar e tornar claro tantas coisas, né, que são difíceis hoje para nós compreendermos. Mas uma coisa digo, Senhor, pela fé, permita, ó Deus, que possamos sim, sempre, fazer as coisas que Te agradam e fazer o que Tu mandas que nós façamos. Mesmo que isso seja constrangedor, difícil e pesado. Ajuda-nos nesse propósito. Perdoa-nos os nossos pecados. Limpa, lava os nossos pecados e purifica-nos em nome do Senhor Jesus, porque nós oramos em nome dEle. Amém e amém. Fiquem na gostosa, maravilhosa paz de Jesus, ok?